Om Shanti. So welcome all of you. Om Shanti. Sejam todos bem-vindos. E antes de começar, como habitualmente, vamos ficar um minuto em silêncio para invocar o Ser Divino Supremo, ou o Supremo Ser Divino. So welcome all of you to the Então episode sejam todos bem-vindos ao episódio 30 da série Valores para a Vida. E hoje é sobre perseverança. E nós escolhemos esse valor para janeiro e de como fazer isso. Esse é um mês muito cheio de segredos. É um mês de começos, de tomar resoluções para esse ano. E é importante que ser perseverante em tudo aquilo que nós fazemos e sermos perseverantes para alcançar aquilo que nós queremos para esse ano. Então, nessa perspectiva, quem não conhece sobre sobre Brahma Kumaris, nós chamamos de Brahma Baba, o fundador da Brahma Kumaris. Ele deixou o corpo em 18 de janeiro. E ele alcançou o seu estado completo e perfeito, o estado sem corpo, que nós chamamos de Avyakti. E houve muita perseverança nos esforços, no empenho que ele teve para alcançar esse estado. Então, esse mês de janeiro, nós nos lembramos muito de Brahma Baba e usamos muito esse valor como também obediência, perseverança e obediência. E depois também sobre outros valores que vão nos fazer atingir esse estado de perfeição com uma determinação. Agora vamos pedir para a Cláudia dar as boas-vindas para a Shadidi. Ela tem o microfone fechado. Continua fechado. Ok. Om Shanti, Ashadidi. Om Shanti. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro programa deste ano. Feliz Ano Novo para si e para todos os que estão aqui. E eu acho que você vai nos ajudar a construir esse novo início de ano, desse novo ano. E vai explicar para nós como ficarmos mais fortes e como este ano novo vai se tornar muito agradável. E essas flores são para si. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sister Cláudia. Então vou apresentar a Asha Didi. Ela é uma sênior muito doce, é um instrumento que é diretora do Centro de Retiro em Delhi, no norte da Índia, no Centro de Retiros da Brahma Kumaris. E eu vou apresentá-la em umas linhas em forma de poema. A Shadidi, ela é cheia de realeza e graça. E ela ajuda a transformar o mundo com o seu rosto. E ela faz, através do seu rosto, faz nos lembrar esses dias, que são os dias de lembrança. E ela, com seu coração, faz nos encontrar um lugar no coração, através da sua forma de ser e de graça. E através dos seus passos, ela ensina-nos
a, a usar tipo agora foi uma palavra, e ela tem o coração aberto. E essas pequenas linhas sobre o valor, que vamos conversar com ela hoje, portanto, ela vai nos iluminar de como ser perseverantes em qualquer que seja a calamidade que possa surgir. Ensina-nos a ser um observador desapegado, e essa energia espiritual, então, pode ser assimilada. Então, através disso, podemos preservar esses valores para outros também servir. E a vida termina por ser uma vida muito abençoada, e como nós todos merecemos, e ficaremos todos livres para servir. Então, vou apenas dar uma pequenas instruções com relação à parte daqui da selecionar a interpretação. Os que sabem português que já estão a ver em português já fizeram esse processo. Portanto, não é preciso estamos a revisar. Portanto, vamos ter 45 minutos de conversa, de palestra, e depois 15 minutos de perguntas. Então, agora com a Ashadi de Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. It is good evening with us. Uma boa tarde para todos nós. A Mas, good evening, good eu diria, morning, um bom dia, uma boa tarde, good afternoon. uma quase que boa noite, por causa dos diferentes horários, Yet de acordo com os países. is E quanto é belo, that we are able to be o quanto nós somos capazes at one wavelength, de sermos revelantes speaking about em falar sobre good things, coisas boas, learning about aprender sobre coisas boas, which will help us nas quais nos ajudam, not only throughout the year, não apenas ao longo do ano, but mas probably provavelmente help us ajuda-nos in achieving the goals of our em life. e alcançar os nossos objetivos de uma vida. Perseverance A perseverança is such a value é um valor which is required o qual requer, for everything that we want to achieve. onde qualquer coisa que nós queremos alcançar é necessário I a recall perseverança. our founding father, O nosso pai fundador, whom Brother Manoj was speaking, sobre o qual o irmão Manoj estava a falar, and God the Almighty. e Deus, o Supremo, a autoridade, His work is to establish o seu trabalho para estabelecer era, uma nova era, golden age, uma nova idade do ouro, everything will be onde tudo será pure, puro, peaceful, pacífico, viceless, sem vícios so on. e por aí All além. good things of the world. Tudo coisas boas no mundo. But who will be there? Mas quem vai lá estar? It is not a different world that is being created. Não é um mundo diferente que está a ser criado com as mesmas pessoas deste mundo. Are to be transformed. Tem todos que ser transformados. Transformed, E quando eu digo transformado, it means isso significa ourselves better tornarmos-nos seres melhor, to live in a better world. viver num mundo melhor. If I need to step into better world, Se eu quero dar um passo nesse mundo melhor, qualify for it. eu tenho que ter umas qualificações para isso. Qualify
E, se eu, e para ter essas qualificações, eu tenho que trabalhar em mim mesmo. Por exemplo, num mundo melhor, irá haver paz, harmonia, amor e respeito, consideração um pelo outro e por aí além. Não vai haver a raiva, luxúria, apego, não sem ego no mundo melhor. Se eu quero entrar para esse mundo, isso implica que eu tenho que deixar a minha raiva, eu tenho que deixar dos meus hábitos como ganância e por aí além. E quando eu estou a falar sobre hábitos, vem à minha mente que é dito que o hábito tem uma morte difícil, mas se você for determinado e decidir que você tem de deixar algo, você vai ter que trabalhar para isso. Mas vai haver um momento que você será o vencedor. E nós estamos a viver em tal mundo onde eu estou no Om Shanti Centro de Retiro e muitas pessoas, eu encontro com muitas pessoas, porque há muitas pessoas que querem aprender meditação e são inspirados, porque eles são inspirados a deixar de beber, deixar de fumar, deixar de drogas e por aí além. E se eles estão preparados, então tomaram uma decisão. E quando se toma uma decisão, o que acontece é esse hábito, que era um programa de treino para, tipo, para a universidade, no centro de retiros. E é um irmão que escreveu logo no primeiro dia, que eu estive nesse campus, ninguém pode fumar, foi dito. Se você estiver a fumar, você vai ter de sair, mas no campus você não pode fumar. Eu estava numa aula e uma pessoa então levantou-se e perguntou: por que é que você interfere na nossa vida pessoal? A sua vida pessoal está tudo bem, mas você não pode fazer isso dentro desse campus. E ele tomou uma decisão daqueles que querem deixar de fumar, eu vou ajudar. E é um remédio homeopático que pode ser dado, e há pessoas que podem responder bem a esse medicamento e deixar de fumar. Mas esse senhor, ele tomou uma decisão, mas ele não veio para a próxima aula. E então, provavelmente, eu fiquei pensar que ele talvez ficou maiado, ou ficou desanimado, por isso que não se juntou à aula. Mas outros disseram que não se preocupe, ele vai voltar. Ele está a fazer algo. Ok. No terceiro dia, ele estava incontrolável. Ele não fumou no segundo dia, mas ele não estava a sentir-se tipo como se fosse fácil. Era como um peixe fora da água. E
what I would say, just como é que eu vou dizer? Ele estava apenas pining for it, something. Then someone ele, came to me. é como se ele quisesse algo. Então alguém veio ter comigo e disse assim: se você se quisesse dar algo para ele, Stop the urge of smoking. para ele parar com essa vontade de fumar. Eu tinha lá um bocado de cardamomo e dei uns pedacinhos para ele e disse que eu tenho isso. E ele apanhou. Então, no dia a seguir, no terceiro dia ele estava capaz de se controlar, mas no quarto dia ele já veio para a aula. E ele disse: irmã, a chorar, por 40 anos eu estive a fumar. Minha filha, ela me odeia, ela detesta-me. A minha esposa não fala comigo. Mas hoje eu vou com a minha cabeça erguida, entrar em casa e dizer: eu sou um vencedor, eu deixei de fumar. Havia lágrimas nos meus olhos, há lágrimas nos meus olhos. E ele voltou, passado 2 ou 3 anos, a esse centro de retiro e disse: Didi, você reconhece quem eu sou? Eu disse: peço desculpa, mas eu não me recordo. Ele disse: eu sou aquela mesma pessoa. E eu fiquei tão feliz. Foi o seu empenho puro. Mas, se ele tivesse desistido logo no primeiro dia, ele não teria sido um vencedor. Muitos exemplos. Então, a perseverança não é apenas uma decisão para um dia. Ela tem que ser um empenho contínuo. E eu diria, tem que ser diariamente. Temos de nos lembrar diariamente. Eu anotei aqui alguns pontos sobre perseverança. Temos que definir. É um empenho contínuo. Um empenho contínuo para fazer ou alcançar algo que é difícil, ou a falhas, ou a oposição. E quando decidimos por alguma coisa, não há dúvidas que há pessoas que vão nos dar coragem, e há também outros que vão dizer: por que é que você está a fazer isso? Por que está a dar esse trabalho? E é assim. Mas, se continuarmos a fazer, então, seremos capazes de alcançar aquilo que nós queremos. Mas o que acontece é que, afortunadamente, ou seja, desafortunadamente, há um trabalho difícil. E há muitas pessoas que nos criticam, e há muitas vezes que nós podemos querer desistir. Eu recordo-me de um livro do Ken, que nesse livro é dito que, eu acho que é a última fronteira ou qualquer coisa assim do gênero, não me recordo do nome do livro, onde ele começa, que num instante há 2 sapos que estão a cair numa tigela de leite. E os sapos que estão nessa tigela de leite não podem então alcançar o seu destino, porque o leite foi transportado para o seu destino.
Um dos sapos disse: é tão difícil, o que aconteceu? E eu desisto. E já está. O segundo sapo começou a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, e ele não desistiu. E quando a porta se abriu, chegou ao destino, o pequeno sapo saltou, porque aquilo tinha se transformado em uma manteiga, o leite se transformou em manteiga. Isso foi inspirador, porque nesses momentos nós temos a tendência de desistir, porque envolve um trabalho árduo, atenção. Então, nessa falta de capacidade do trabalho árduo, as pessoas sabem que nós não conseguimos fazer tipo assim no estalar de dedos. Tem que ser reivindicado, tem que ser qualificado para isso. Merecer. E só então você vai receber. Então, muitas vezes, as pessoas tendem a desistir. Estão quase a alcançar o destino e eles desistem. Eu vi muitos filhos nesse serviço a nível dos exames, e há exames difíceis, mas eles, próximo do fim, por exemplo, na medicina, porque é trabalho muito árduo. Eu diria que é. Trabalho árduo, se é continuamente a fazê-lo, é feito, então o merecimento vai chegar. Deixe-me partilhar convosco a minha própria experiência, onde nós tínhamos um pedaço de terra e nós queríamos ter a nossa própria casa, e onde um centro pudesse ser feito. E depois disso, havia 2 ou 3 grandes centros em Delhi, e nós dissemos, portanto, ok, e, portanto, tinha que se entregar os papéis ao governo, portanto, mas era preciso também fazer os papéis para esse terreno mais pequeno, portanto, ok, então vamos fazer com que esses 2 centros grandes funcionem, mas vocês não vão acreditar. Nós fizemos isso pelo pedido dos nossos sêniors, através dos pedidos dos nossos sêniors, durante 20 anos. 20 anos. Eu tive essa perseverança de ir ao governo de Delhi a dizer-lhes ou seja, de manter isso vivo, ou seja, não coloquei isso de lado, mantive isso sempre vivo. E o governador, que tinha autoridade, essas 2 porções de terra que são dadas pelo governo, ele disse, irmão, eu dei-lhe 2 terrenos para si em Delhi. Como é que você quer mais? Eu disse, bem, esse é o primeiro, os outros vieram depois. E por 20 anos está lá. E pessoalmente, eu tenho Deus no escritório. Eu estive aqui centenas de vezes. Você esteve aqui centenas de vezes? Eu disse que sim.
Eu tive mais de 100 vezes aqui. E ele disse, está bem, se você esteve aqui 100 vezes, eu definitivamente vou dar esse outro punhado de terra. E onde está criado esse belo centro no norte de DR, e onde pessoas do mundo inteiro recebem benefício. Portanto, isso é esforço contínuo, nós não devemos desistir. Se você desiste no meio, tudo é perdido e você tem que começar de novo. E quando nós temos que começar, torna-se muito difícil para nós, porque isso desencoraja-nos e nós perdemos fé em nós mesmos e nós não sabemos se isso vai acontecer ou não. Então, apenas nós ficamos tranquilos e com esse trabalho do coração conseguimos. Portanto, não é algo que tem que ser feito num dia, é uma coisa que é diária, todos os dias, tem as ações todos os dias, é colocado nas ações todos os dias. Portanto, a perseverança é uma parte importante para a grandiosidade de cada dia. Deixa eu dizer mais uma coisa, muito sutil. Há certas coisas que nós fazemos, coisas que nós somos capazes de ter acesso, mas no final, há uma coisa na perseverança que é os seus pensamentos, o seu poder mental. O poder mental também. Fazer algo, tudo bem, mas se colocar a sua mente também nisso, mansa a sua mente também nisso, então vai trazer um resultado mais rápido, um resultado em um tempo mais curto. E é por isso que vocês todos são novos, mas eu gosto de partilhar que é por isso que pode ser na sua vida também. Quando vocês querem alcançar qualquer coisa, o que é que vocês fazem? Vocês rezam. Vocês rezam. Nós pedimos a Deus. Nós falamos aos nossos amigos que nos deem bênçãos. Por quê? Porque essas coisas desempenham um papel muito grande na perseverança. Uma coisa que eu faço, mas se eu sou proativo, eu também sou capaz de envolver outros. E o suporte, o apoio mental ajuda-me a alcançar o meu objetivo, alcançar a minha meta. Isso é uma coisa muito sutil. Nós podemos não reconhecer. Por que que vamos aos exames? Vamos aos testes. Vamos para as coisas difíceis. Na Índia, o teste é feito pelos pais. Vão ao templo. Procuram as bênçãos dos pais, porque são os bons pensamentos que também ajudam. E então, se nós somos capazes de invocar as outras almas também, quem é capaz de suportar-me mentalmente, então eu serei capaz de alcançar o meu objetivo de uma forma fácil. E então, às vezes acontece que há um falhanço, há uma falha, e aí você tem a tendência para desistir. O que acontece é que uma vez que existe uma falha,
But Isso those who are successful people, tira dos nossos sonhos. Portanto, aqueles que são bem-sucedidos, failures as stepping stones eles fazem que as suas falhas sejam o caminho para eles obterem sucesso. Portanto, eles aprendem com as falhas. It is said, É dito, fall 7 times, cair 7 vezes, levantar-se 8. Cair 7 vezes I e don't know levantar-se if 8. you observed. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu costumo observar If you see the ants, que se você observar as formigas in India, you don't have in na forest, Índia, but ours is a tropical aqui, country. aqui é um país tropical, portanto há florestas, formigas. Just move in a line Elas movem-se numa linha. to climb a wall. E se elas quiserem subir uma parede, You just with a finger você apenas com o dedo it down. as derruba. Then it will go. E outra vez ela vai subir. Then you bring it down. Again, E assim que você derruba, e ela vai subir outra vez. exactly what it does. E no final, o que é que vai acontecer? It changes its course. Eles vão mudar o caminho, o curso. It changes course and you smile inside and E appreciate você the effort of the sorri ant that e aprecia o empenho das formigas course, but que taken a different route and dif- they climb the wall. por aqui elas não vão vir, mas elas vão subir por outro lado da parede. Portanto, é uma grande aprendizagem com as formigas, uma grande lição. Portanto, cair 7 vezes e levantar 8 vezes. E aí seremos vencedores. E é dito que nós temos, você tem que batalhar mais do que uma vez, lutar mais do que uma vez. Na nossa história, na Índia, Mahmud Ghaznavi, ele invadiu o templo de Somnath e ele não desistiu. Ele não desistiu. 17 vezes. 17 vezes ele invadiu. E ele foi bem-sucedido apenas na 18ª vez. Por quê? Ele não foi capaz, mas ele não desistiu. E, finalmente, ele foi capaz de alcançar o seu objetivo, de tomar a riqueza do templo de Somnath. E eu lembro-me o dever nobre de levar os VIPs para Mount Abu. O primeiro-ministro da Índia, naquele momento, muitas vezes encontramos-nos com ele. Era uma pessoa muito simples, do parlamento, e foi uma relação muito longa. Por quê? Porque muitas vezes que nós convidamos, ele queria ver, ele nunca disse não, eu vou um dia eu irei. Mas ele não era capaz. E finalmente, quando ele se tornou primeiro-ministro, nós outra vez fizemos uma aproximação a ele. E dessa vez, ele foi capaz de ir a Mount Abu. E no seu discurso ele disse, foi a perseverança das irmãs, o pensamento determinado das irmãs que me trouxe aqui. Muitas vezes eu rejeitei e disse não, mas foi através da perseverança delas que eu estou aqui. Foi a perseverança. Se você tem um objetivo nobre, e se você sabe que é uma coisa digna, nada está errado em perseverar. Continue a fazê-lo, faça até o fim.
irá surgir. Se você quiser subir, o primeiro martelo não faz nada a uma parede. Você derrubar uma parede, não faz nada a uma parede, mas magoa a sua mão. A primeira martelada, o primeiro movimento do martelo, a segunda vez também vai fazer o mesmo, magoar a sua mão. Você faz de novo e continua magoado. Mas finalmente, é a última martelada e a parede cai. Não foi a última pessoa que fez. Não, não. Foi a sua o contínuo martelar, o seu continuamente a martelar a parede, uma a seguir a outra, fez com que ela ficasse fraca e depois terminasse por cair. Da mesma maneira, há ocasiões que nós sentimos que nós não sentimos-nos bem, mas continuamos. Faça, continue a fazer e então irá acontecer. Quando nós analisamos todo o processo, há, digamos, determinados passos, eu diria. E o primeiro passo, coloque os objetivos certos e tenha a certeza que os seus objetivos são dignos da sua perseverança. E para isso você precisa de conhecimento, sabedoria e visão. Se traçar um objetivo que não é alcançável, não há nenhum ponto onde pegar. Portanto, as pessoas irão olhar e vão dizer, imagine, uma coisa que é impossível. Trazer as estrelas cá para baixo. Você tem que ver, você tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. E essa visão de longo alcance. Então, se é possível ou não. Então, o objetivo tem que ser preparado. O ponto seguinte, o segundo, criar uma estratégia. E para isso, nós precisamos planear, aprender com os outros, as experiências dos outros, saber dos nossos próprios erros e entender as nossas próprias forças e fraquezas. Tenha acesso a si mesmo. Acesse-se. Faça um plano como deve ser e aprenda com as pessoas mais experientes e com a sua experiência também. Então, e saiba quais são as fraquezas e as forças. Eu sei as minhas fraquezas. Sabendo as minhas fraquezas, eu serei capaz de colocar os meus planos de determinada maneira que eu serei capaz de receber ajuda dos outros. E vai ser dada uma oportunidade, mesmo tendo uma fraqueza. Deixe-me dizer uma coisa. Nós não nos tornamos uma consciência fraca, uma consciência com erro. Se a consciência for fraca, você vai perder a autoconfiança. Você vai perder a fé em si mesmo. E então, é essencial que nós saber dos nossos pontos fortes e também dos nossos pontos fracos. Terceiro passo. Ver o que foi alcançado no passado. Isso aumenta mais a autoconfiança. Quando nós nos lembramos,
Você olha para a sua própria vida and see how much you have done. e vê o quanto você já fez. Recall your past experiences. Então recorra às suas And this experiências do will give you passado. more confidence. E isso vai lhe dar mais confiança. There are many things, in Há muitas coisas, the sabe? world, As pessoas no mundo adotam different kinds of ways diferentes tipos to de, get done, but we are de able fazer to um do it. trabalho. We neither give money nor Mas é do como we espiritual, any other way. nós não damos dinheiro, No, it is não. purely spiritual strength. Ou seja, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a força espiritual. If this is developed, Isso é que é desenvolvimento, desenvolvido. O que acontece é que há diversas qualidades que começam a surgir em si mesmo. Então, o passo 4 seria take a step, gather strength, gather courage, ter coragem, ter força em cada passo at least. e começar pelo menos. Will not suffice. Pensar só não vai bastar, mas And for dê início. courage, Para isso é preciso enthusiasm, coragem, entusiasmo, zelo e visão. courage, Coragem, entusiasmo, zeal, zelo passion. e visão. So, Então, take a step. dê um passo. In our organization, Na nossa organização, sisters, when they are as irmãs que they são treinadas learn how to speak to the public. a aprender como falar para o público. There are some Há algumas who just do not come in front of the microphone. que não vêm diante de um microfone, There are those mas há aquelas who muster courage que têm essa coragem and have that himmat, e têm esse objetivo, têm essa determinação, that enthusiasm. têm esse entusiasmo. Although I know of a sister, Eu sei de uma irmã, said Om Shanti, ela disse Om Shanti, and then she forgot what depois ela she wanted to esqueceu say. o que ela tinha de dizer. After a minute, she said, Depois de um "Oh," minuto, comes back. ela disse Om Shanti e saiu do sítio. That E was regressou. done. Num programa público. But Mas she did not give up. ela não desistiu. She never Ela lost nunca enthusiasm, perdeu um entusiasmo. never lost her courage. Nunca perdeu a coragem. There came a Ela- time E when veio um she momento became very powerful onde ela ficou muito and poderosa, she was the head a of falar one of com the muito survivors poder, of the organization. e ficou como uma das responsáveis Why? da nossa organização dessa zona. E por quê? Por causa da perseverança. Perseverança. She said, Ela "How is it disse, she's not able to do? She will como é do que eu não sou capaz de fazer? Eu vou fazer, eu irei fazer. E isso, this thought of hers esse pensamento dela, from all deu-lhe coragem from all of us. e dá coragem também para todos nós. Deu coragem para todos nós. Our position in that status. E deixa-nos felizes ver que ela tem uma posição como ela alcançou. Please, E o passo a seguir, just keep going. ou seja, mantenha o passo, apenas continuem a prosseguir. Remember, Lembre-se on your way you will meet que nesse caminho você vai encontrar competição, you will meet jealousy, vai encontrar ciúmes, you will meet criticism, vai encontrar criticismo, many obstacles. muitos obstáculos, Have faith in the mas system. tenha fé em si Keep going. e continue, prossiga. There are many ways to win over all these Há things. muitas formas de passar por essas coisas, One is perseverance. mas uma delas é a perseverança. A competição, I see eu vejo, my experience. pela minha I experiência, never get into competition. eu nunca entro em competição. I never like to Eu não gosto compete. de competir. If someone wants to go ahead,
Se alguém quiser ir à frente, vai. yes, Tudo go bem. ahead. Sim, vá à frente. My experience A minha is experiência é, God will give you something Deus dá new, algo assim novo, novo pensamento. beat, but you will E você não precisa de competir, e again você vai fazer alguma outra coisa nesse caminho. Perseverança. no giving up. Não desista. There'll be jealousies, Vai haver ciúmes. Os ciúmes, but again, mas outra vez, if you have magnanimous mind, se você tem uma mente magnânima, your generosity, a sua generosidade, your good feelings for everyone, os seus bons sentimentos para todos, let these jealousies also. então vai fazer com que esses Negative. ciúmes não aconteçam, porque o ciúmes é negativo. You are doing something E se positive. você estiver a fazer algo positivo, Positivity is a raised, positividade eleva-se. and again, E outra vez, ahead. você está na frente. Criticism, Criticismo. I would say, Para o criticismo, eu diria, is something very nice, é algo muito bom, because criticism porque o tells you criticismo diz-lhe where you onde are você going está ir errado. wrong, where you Onde are você está a ir errado. what is it E o que é isso? that is not good Que não é bom. in you? Algo que não é bom em si. Dear brothers and sisters, Queridas irmãs e irmãos, your friends will never tell you your Ah. weaknesses. o seu inimigo nunca vai dizer quais são as suas fraquezas. Your foes, they will tell you your Ou seja, weaknesses. as suas falhas é que vão dizer onde estão os seus fracassos. Shabash, very, Portanto, very nice. a defesa vai sempre dizer muito bem, muito bem, muito bem, mas Critics, as suas críticas, as críticas they will be irão fazer, your real friends, irão ser os seus melhores amigos. because Porque, by criticizing you, ao criticá-lo, telling you estão lhe a dizer what are the points which you quais são need os to pontos que você precisa corrigir. they are helping you to become perfect. Eles vão ajudar para que você fique perfeito. Então, eles são seus amigos. I remember when we Eu were recordo-me in university, quando estava na faculdade, also used to ask us to o professor prepare costumava dizer, paper in the seminar. dar tipo uns testes no seminário, e costumava dizer, That you have olha, to present your esse papel, esse trabalho que você tem que apresentar, your child, esse trabalho é como se fosse seu filho. protect your paper. Você tem que proteger esse papel. Come to the audience, E, used to para a say, audiência, costumava dizer, you have to você tem que, whole paper into small bits. você tem que transformar isso numa coisa pequena. Portanto, ele era muito crítico. And to the writer, he would say, you have to protect it like a child. Por um lado, ele dizia que você tem que proteger como os filhos, e por outro lado, ele ia dizer, Pieces. faça isso em pedacinhos. Similarly, dear Da brother, mesma maneira, queridos irmãos e irmãs, perseverance a needs perseverança precisa inner strength, your da sua força interior, o seu poder de vontade, o poder da vontade. will. You have to protect yourself, Você tem que proteger-se, your self-esteem. ter autoestima. Maybe at times they attack Talvez há um you, momento que vão atacar a sua autoestima, never give up, mas nunca desista, never give up. nunca desista. Just keep going. Apenas continue a prosseguir. Consider obstacles Considere sempre os obstáculos como sendo helpful. ajudantes ou uma ajuda, Mind, porque eles permitem que a sua mente trabalhe don't just get into slumber, get into sleep. e não fique a dormir, Obstacles, it mas os obstáculos always awake. mantêm-o sempre acordado. Portanto, fica sempre acordado. E então, There will be several things. há muitas coisas no caminho, Don't look at the side scenes. mas não olhe para as cenas laterais. Side scenes, Não olhe para as cenas laterais. moving ahead. Prossiga, continue a caminhar em frente.
Ainda nós temos uma história mitológica de Arjuna, Eklavya, it's a Pandavas. que nós dizemos os Pandavas. Aware of Mahabharata, Não sei se vocês têm conhecem o Mahabharata, being taught archery, bow and arrow thing, by mas quando ele estava com seu mestre, there was some other boy havia um outro rapaz belonged to que pertencia low caste and a uma casta mais baixa, as a disciple. e não, então o mestre não o aceitava como discípulo, mas That little boy esse pequeno rapaz, o que ele fez? created Ele criou image of his master, uma imagem do seu mestre idol of his master, de uma forma ideológica and e started learning, começou a aprender, a praticar, archery, that bow and arrow. de lidar com um arco e flecha. E então, He became ele tornou-se melhor, better than Arjun, melhor que Arjuna, who was personally teaching. cujo mestre era uma pessoa. Então, o que é que foi? Pure willpower. Foi o poder da vontade puro, a sua perseverança. Ele não desistiu. Oh, o mestre não está me aceitar por causa disto, porque Arjuna está a ter aquilo. Não, não, não. Ele foi muito paca, ou seja, muito determinado. Ele tinha de fazer e fez. O mestre ficou surpreendido. Como ele aprendeu aquilo? Onde? Porque ele desempenhou melhor do que Arjuna. Então, as coisas acontecem dessa maneira. Os obstáculos e etc. Eles nos ensinam muitas coisas novas. Aceite-as. Eles não estão lá para parar assim. Eles estão lá para lhe dar coragem, para prosseguir em frente. A perseverança atrai muitas vezes, milhares de vezes a ajuda de Deus. Deus diz, você dá um passo e eu vou dar centenas de passos, milhares de passos. Um passo seu de coragem, um passo de coragem seu serão 1000 passos meus para ajudá-lo. É também dito que Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos. Portanto, nós também podemos ter essa ajuda de Deus. E há outros que vão ter consigo, vão cooperar consigo, porque você não desiste. Eu ouvi dizer que, por exemplo, uma pessoa perdeu a sua loja, perdeu seu negócio, sua casa, tudo queimou, tudo tornou-se cinzas. E ele não estava na cidade. E quando ele regressou, as pessoas foram ter com ele e disseram, foi isso que aconteceu na sua loja e na sua casa. E ele ficou em silêncio. Ele foi no sítio onde estava a sua loja, olhou e apanhou tudo o que sobrou. Ele reuniu tudo, as achas, as cinzas, pegou aquilo e no topo delas havia uma placa escrita: a minha casa foi-se, eu perdi o meu negócio, mas a coragem continua viva. E ele escreveu isso numa placa. E o que aconteceu agora? Em poucos dias, as pessoas começaram a ajudá-lo e ele recebeu tanta ajuda dos outros que, passado pouco tempo, ele já tinha o seu negócio de pé outra vez. Portanto, coragem. Ele não desistiu. Ele teve essa coragem.
E quando você recusa-se a desistir, há muitas pessoas que vão para ajudá-lo. Então, muitos trabalhos, grandiosos trabalhos, não precisam de força, precisam de perseverança. E se você olhar para a natureza, há momentos onde há uma rocha, o rio está a fluir, e você vê as marcas nas rochas. Como? Portanto, portanto, a água, ou seja, a água é muito, é muito, entendi, a corda, de tanto raspar, é mais mole, mas marcou a pedra. Portanto, tudo aquilo que parece impossível termina por ser feito. Então, a perseverança, finalmente, ela precisa de coragem, de confiança, de fé, sabedoria. Nós podemos ir nessa explicação, mas eu acho que todos vocês têm consciência disso. Flexibilidade, tolerância, foco, paciência, humildade, cooperação e, às vezes, eu também diria que o poder de interiorizar-se, introspecção, introverter, aliás, introverter. Você pode não estar preparado. Você pode ainda não estar preparado para enfrentar, com poder suficiente para enfrentar um desafio. Portanto, então você tem que ir para essa introspecção para ganhar poder, para poder então alcançá-lo. E quando você alcança algo através da perseverança, tem um maior valor, não tem? Você conseguiu, finalmente, eu consegui, eu fiz. Eu gostava de apenas em 2 minutos trazer a sua atenção numa reflexão prática, numa refletir. Número 1, você pode dar a si mesmo esse exercício. Quando confrontado com as negatividades, você tem perseverança? Pessoalmente, seja honesto consigo mesmo. Ou você desiste? Tem 1 minuto, verifique-se. Quando você é confrontado com as negatividades, você tem perseverança ou você desiste? Você é perseverante ou desiste? Ok. Ok. A segunda pergunta. O quão frequente você trabalha nas suas fraquezas e faz com que a sua autoestima baixe. Exatamente. O quanto é que você fica com as fraquezas e faz com que a sua autoestima desça ou caia? O quão frequente? 3.
on your failures or on Você dá mais valor às suas fraquezas ou à sua força? Às suas perdas ou ao seu sucesso? okay? Ok? So Então, this is este é few thoughts, alguns pensamentos, poucos pensamentos sobre perseverança, continuous effort, esse empenho contínuo, so that you keep the flame mantém essa chama sempre lit up. acesa. Never allow it to Nunca die. permita que ela morra. It takes time. Leva tempo, It takes time leva to tempo transform para transformar personality traits. a nossa, os nossos tratos, a nossa personalidade, traços de personalidade. Portanto, temos que ter paciência conosco mesmo. To be patient. Temos que ser pacientes e também tolerantes. God is patient. Deus é paciente. Daily we pray to God and say to Diariamente nós God, oramos para Deus e dizemos: eu quero ser assim, eu quero ser assim, eu não quero fazer isso, mas outra vez nós fazemos. So God also says, the Supreme Deus também diz, o Supremo diz: filhos, continue to eu estou be with you, continuamente consigo to give you the teachings, e eu continuo a dar os ensinamentos para que vocês realmente se transformem. Eu não vou vos deixar. so Então, always goals vá sempre need continuous continuamente com atenção, this attention e essa atenção given nicely, dará, we will achieve what we wish to. ou seja, alcançará aquilo que você quer alcançar. Ok? Ok, Manoj Bhai, Sister Cláudia. Eu vou precisar de 2 instantinhos e já retorno. Só um instantinho. Thank you so much, Didi. Actually, it's just amazing. You were so methodical in everything, and it was your perseverance. We should learn a lot from that. Despite being such a senior sister, you always tell us that don't shy away from taking notes and reading from the notes. But it was really amazing that you gave us all the bits and pieces of how to develop those steps of perseverance. I just can't stop taking notes. Okay, I'll just ask a few questions which have come up on the chat box as well. The first one is people who are perseverant are very headstrong and dominant about what they want in life. They have their goal clear in their head. But sometimes they tend to lose this balance of being stubborn as well, ziddi. So, what is the difference between a person who's stubborn and a person who's truly perseverant? I think, sorry, Didi, we can't hear you. I think something has happened. No, not yet still. Yeah, now it's fine. Now it's okay. No, it's fine. So stubborn is something, which is which has some negative vibrations, according to me. But being perseverant means your goal is okay, everything is, but only you need bit of a concentrated hard work. Eu peço desculpas. Portanto, um coração concentrado. Isso é perseverança. So it's about being negative. It's a stubbornness is a negative aspect actually. Yeah. In perseverance, you are flexible also. Na perseverança também há flexibilidade. You are also able to see your Você também é capaz de ver a sua fraqueza, learn from others, é capaz de aprender com os outros, manter a mente aberta,
But when a person becomes Mas quando uma pessoa se fica, tipo, acomodada, então, he says whether right or wrong, I must have it. Perseverant person will not say that, whether uma, right or uma wrong. pessoa perseverante não vai dizer isso. Right. Thank you. Another interesting question is that I am doing a lot of things for perseverance on my towards my goal. How do we Muita know when to perseverança be para perseverant and when to see that alcançar o meu the objetivo, obstacles come in mas front como of ser is a sign perseverante, because I really can't saber que esse obstáculo que está diante de mim não é um sinal para eu parar. This is what I said. Isso é o que eu disse. Sometimes we have to tactically withdraw Nós ourselves temos que from the ter, situation. às vezes, esse poder, essa tática de introverter. Portanto, I don't have power to quando um obstáculo surge diante de mim e eu não tenho força para ultrapassá-lo, portanto, eu tenho que parar por um bocado, olhá-lo, entendê-lo, analisá-lo. E quando eu faço isso, provavelmente eu vou poder encontrar uma solução. Mas o melhor é just pause for a while. parar, introverter-se por um bocado. E então, And again, ganhar poder e então prosseguir. yeah. I think there's a little bit of repetition, but I would like Eu acho que é um bocadinho repetitivo, mas eu vou fazer essa pergunta. got different specialities and capabilities. Todos têm capacidades e habilidades diferentes. We do a lot of Às vezes fazemos muito trabalho árduo. I keep trying again and again, Eu tento outra e outra vez, mas eu não consigo alcançar o que quero. still keep trying. Portanto, After eu devo desistir, eu devo continuar. trials, but should I give up? no, never give up. Não, nunca desista, eu diria. Never give up. Nunca desista, It's not mas se não for for you. difícil para si, Then então você pode talk about it. falar sobre isso com alguém mais experiente, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tenha mais experiência dessas coisas Share, e talk, partilhe, converse, learning from others' aprenda com a experiences. experiência dos outros. Isso também vai ajudar. E então, Proactive seja proativo and e share and talk about this thing. partilhe, converse sobre as coisas Comes to you. e provavelmente a solução vai surgir para si. Great. A sister is asking that Uma irmã que está a perguntar que about parece-me confusa sobre a espiritualidade e os seus objetivos. in all the examples A perseverança percebe, goals. So does that parece tudo I que tem a ver com as coisas do mundo. Portanto, isso significa não ser espiritual? Não, não é isso. To achieve worldly goals, no, nothing wrong in it. Não há nada errado em conquistar as coisas que têm que acontecer no mundo. Portanto, espiritualizar-se, Whatever you do tudo aquilo que você faz de uma forma positiva, com boas intenções, honestidade e com valores. you are achieving your worldly Se você vai conquistar algo do mundo, portanto, não são coisas diferentes. amalgamate spirituality in your daily life. Portanto, é aplicar a espiritualidade numa base diária na sua vida. continuation with this another question is A outra pergunta aqui é que, lifestyle na minha vida espiritual, of January principalmente no mês de janeiro, como ser perseverante para desenvolver consciência da alma constantemente. Can have different Há quem tenha diferentes práticas. like when I talk to someone Quando eu falo com alguém, soul conscious, seja consciente da alma, making use of the qualities of faça uso das qualidades da alma. being soul conscious. Isso é ser consciente da alma, como a pureza, a paz, conhecimento, a bem-aventurança. Also being soul conscious. Isso é ser consciente da alma. E então, Giving a practice that I am the dar essa prática que eu sou mestre desse corpo. E através do corpo, done. eu tenho meu trabalho realizado. Little practices Portanto, são pequenas práticas. to do. Se você continuar a fazer, então vai alcançar um estado como Dadi Gulzar. Ela costumava dizer que Dadi Gulzar, she was the chief
Ela era a chefe da organização, administradora. Eu tive a oportunidade de estar com ela por aproximadamente muitos anos, e ela costumava guiar-nos que essa prática da consciência da alma tem que ser mais na nossa rotina diária. A Dadi praticava isso muito no início da Águia, no início da fundação da instituição, mas Dada costumava dizer, você não tem que experimentar, você tem que dar muita prática da consciência da alma, muita prática da consciência da alma. E passo a passo, ela vai tomando parte e vai se tornando natural. E hoje, e assim vai se tornar natural conosco. Foi com os sênios e também conosco. Portanto, seja perseverante. E uma outra questão foi escrita de uma maneira: a vida corre bem para mim, como se fosse no status quo. Portanto, eu tenho tudo. Como haver perseverança? Ótimo. Você não é necessária. Então você não precisa ter. Você tem tudo. Eu não sei se você gostaria de usar para a sua transformação pessoal ou qualquer coisa que você quer encontrar na sua vida. Portanto, possivelmente a perseverança será utilizada aí. Cada pessoa sabe como precisar. Então, agora, um agradecimento do Dr. Ashok Mehta. Om Shanti Ashaben. É um prazer estar a ouvi-lo assim, sobre a perseverança. E como cirurgião, a perseverança é parte da vida. Portanto, nós recorrentemente nunca podemos desistir de ter esperança. Então, a perseverança é uma forma de vida, principalmente na cirurgia oncológica. Há muitos desafios, obstáculos, muitas coisas surgem. E, entretanto, acho que foi uma bela exposição de todas as facetas da perseverança. No campo da espiritualidade, eu diria, há 5 ou 6 anos, ao longo desses 30 anos, a perseverança, eu sinto que tantas coisas que eu ainda não consegui mudar, ou não pude mudar, mas está lá, mas também aceitar o que é. Eu tenho 84 e continuo a aprender coisas, principalmente no campo da comunicação, e acho que a perseverança é uma forma de vida. Está focado na positividade da perseverança. Om Shanti, muito obrigado. Obrigado. Om Shanti. Muito obrigado, Dr. Mehta. E antes de recebermos o Driss de Didi, a Anu vai nos dizer o que vai acontecer para os próximos programas. Muito obrigado. A seguir, vamos trazer perseverança na nossa vida. Então, queríamos convidar que juntasse a nós para o workshop de perseverança, que é daqui a uma semana. Na primeira hora, teremos esses exercícios experimentais e depois, de uma forma prática. E depois vamos ter a Cícera Aruna, do Kuwait, que vai partilhar outra vez, sobre alguns insights sobre a perseverança e meditação.
Portanto, é no sábado, dia 15 de janeiro, às nossas 2h15 da tarde. E ainda temos que confirmar se vamos ter tradução ou não, que ainda não temos certeza absoluta. Provavelmente sim, mas confirmamos. E depois, o próximo episódio dessa série, que é o 31, que é os valores para a série, essa série, vamos falar sobre obediência. E vamos estar com a Santoshi Didi, da Rússia, de São Petersburgo. Ela é diretora da Brahma Kumaris de São Petersburgo. E também vai ser muito interessante ir sobre o significado espiritual da obediência. E é daqui a 2 semanas, a mesma hora, dia 22 de janeiro, às 3 da tarde de Portugal. E você também pode encontrar mais informações nesse site da virasa.in, para quem sabe de inglês, ou então no de Vancouver, brahmakumaris.ca. E os vídeos estão no YouTube, incluindo as versões portuguesas, também estão no YouTube. Vão ao Brahma Kumaris Vancouver ou Virasa Índia, no YouTube, nos canais, e podem encontrar lá as versões portuguesas. Então vamos agora meditar e tomar Drishti da Didi. Om Shanti. Clear as a mountain stream, pure as the morning light, older than the oldest dawn. I free as a flying bird, with power in my every word, waiting for the truth to be heard. I love for being of light, a soul, a spirit of might, so peaceful, so deep. So thank you so much, Didi. Obrigado, Didi. Om Shanti. Thank you, Baba.